mim é uma honra enorme representar a Elo nessa aula. Eu sou apaixonada pela DBT, tudo que eu sei de DBT eu aprendi com a Elo, né? E é um prazer gigantesco estar aqui. E vamos lá, então, vamos começar, né? A DBT, como a Débora falou, é isso mesmo, né? Tem uma diferença entre você ser terapeuta DBT e você falar que você faz DBT, né? Tem o terapeuta que pratica DBT e tem o terapeuta que adapta, né, as técnicas da DBT. E vou depois, mais para frente, então, mostrar para vocês como que é a minha prática, o que eu aprendi aqui na Elo também, e como que eu estou fazendo, como eu estou praticando a DBT. Então, essa aula, né, vai ser um apanhado geral, né, vai ser bem, assim, amplo, né, mas eu coloquei no final algumas técnicas, tentei no finalzinho, assim, da aula dar afinar um pouco mais, né, afunilar um pouquinho mais ali algumas coisas, para não ficar tão amplo e tão geral. A origem, então, né, a sigla DBT, ela vem do inglês, né, Dialectical Behavioral Therapy, e é um tratamento, então, que ele foi, de fato, originalmente desenvolvido para tratar, né, comportamentos autolesivos, para tratar mulheres com transtorno de personalidade borderline, né, ele foi desenvolvido pela professora Marsha Linehan, né, pela psicóloga Marsha, em 1990, porque ela passou por muitas internações, teve muitas tentativas de suicídio, né, várias vezes ela precisou ser internada. Então, como diversos pacientes, né, que ela identificou, eles tinham esse padrão de funcionamento, que fechavam critérios, né, para borderline, a DBT acabou se tornando, então, conhecida para tratar transtornos com essas características, né, com esses critérios, com esses sintomas. Por isso que hoje ela é conhecida como a abordagem de primeira linha, de primeira escolha para tratamento de transtorno de personalidade borderline. Então, sempre que a gente fala em DBT, as pessoas falam, mas só serve para border. Não, ela inicialmente começou para tratamento de transtorno de personalidade borderline, mas hoje, né, as pesquisas aí, os ensaios mostram que ela é eficiente, assim, eficaz em vários outros transtornos. Para o bipolar também é muito bom, né? Para vários outros transtornos alimentares, porque ela vai trabalhar muito a desregulação emocional, né? Essa gangorra das emoções, né? Ela vai ensinar habilidades sociais, e a gente até fala, né? O professor Wilson sempre ensinou isso para a gente, né? Que a DBT, né, as habilidades da DBT, elas vão ser para a vida, né, não só para quem tem um transtorno, né, as habilidades que a gente aprende no manual de treinamento de habilidades, eles são para a vida, né, são para o nosso dia a dia aí também. Mas então, né, ela começou para o tratamento do transtorno de personalidade borderline, mas depois, né, foram vendo, né, que há várias comorbidades, né, pessoas que têm históricos de internação recorrente, que têm ideação suicida, que têm desregulação emocional grave, né, casos complexos, é a abordagem de primeira escolha, né. E como a gente falou, né, algumas adaptações também são feitas, né, então é possível que a gente pegue algumas técnicas para aplicar, né, no consultório, para transtorno do estresse pós-traumático, para transtornos alimentares, para transtorno por uso de substância, para transtornos de humor refratários, né, para depressão muito grave, muito crônica, depressão que, né, não tem resultado com medicamento ou com terapia, a DBT vai ser bastante importante ali também. O próprio TDAH também, que daí implica, né, as habilidades, né, de efetividade interpessoal, as habilidades de regulação emocional, e outras condições transdiagnósticas aí que a gente vê que também tem um resultado aí que a DBT funciona também nesses casos. Essa frase aqui, né, dela, eu estava me afogando em um oceano de vergonha e autodesprezo, sentimentos de não ser amada e incapaz que alguém me amasse, e uma indescritível agonia emocional que eu só queria estar morta. Né? Então, assim, quando ela passou por todas as internações, quando ela passou por todo o sofrimento, né, ela tinha essas experiências, né, ela tinha esses sentimentos, e aí foi que ela falou, eu preciso fazer alguma coisa, né, o que está tendo disponível para mim aqui não está funcionando, né, porque eu preciso construir uma vida que vale a pena ser vivida. Então, ela fala isso nesse livro, né, que é a biografia dela.
A gente tem a sorte, né, de ter uma teórica ainda presente entre nós, né, apesar de ela não estar assim mais, ela não dá mais aula, né, ela participa, tem algumas aulas que ela tem vídeos gravados, né, dela, ela está num estágio assim, né, de demência um pouquinho mais avançado por conta da idade e tudo, mas nós temos a sorte de tê-la conosco ainda, né. A Débora, eu acho que o Wilson, o pessoal que começou a estudar lá no comecinho, acho que teve a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, né. A DBT, então, hoje, ela é a abordagem de escolha para tratamento desses casos complexos, né, com desregulação emocional intensa, e hoje ela é considerada como a única abordagem psicoterápica provavelmente eficaz para o transtorno de personalidade borderline pela divisão 12, né, a DIV-12 da APA. Né, em 98, né, a DIV-12 falou, olha, a DBT funciona para casos muito complexos, casos muito graves, né, e ela é hoje, quando a gente pensa em casos graves, é a abordagem que a gente pensa em usar as técnicas primeiro. A DBT, ela é uma terapia, né, contextual, ela é uma terapia comportamental, né, e ela divide, então, né, sistemas psicodinâmicos. Ela também pegou algumas ideias da Gestalt, né, e ela juntou, então, né, a ciência comportamental, as práticas de mindfulness, né, e a filosofia oriental, a Zen budista, né. Então, o que ela usou ali, né? Eu lembro de uma aula do professor Wilson que ele fala assim, que a Marcia, quando foi criar a teoria, né, ela falou assim, eu vou nomear de terapia comportamental Zen. Aí alguém falou para ela assim, não, Márcia, esse nome não vai ficar legal, não, as pessoas não vão dar muita credibilidade para você se você vier com esse nome, né? E aí ela falou, então o que eu coloco, né? Não, vamos colocar dialética. Dialética é legal porque vem da filosofia, né? Significa ali a síntese, a antítese, né? E a dialética, mais para frente, no outro slide, aí eu vou mostrar para vocês como que é essa função aí da dialética na DBT. Então, é isso. Então, a Gestalt, ela pegou esses pontos, né? Comportamental, dialética e a filosofia do Zen budismo também, que é essa filosofia oriental, é a prática de mindfulness, né? Que ao contrário do que as pessoas pensam, mindfulness não é exatamente, né? Não necessariamente meditação, né? Ela é uma prática de atenção plena, de atenção concentrada, de prestar atenção no momento presente, naquilo que você está fazendo e se conectar com o momento. Os elementos centrais da DBT, então, né, ela não é um protocolo, é importante a gente deixar claro aqui, né, ela não é né, sistematizada, um protocolo a ser seguido, como a maior parte dos tratamentos cognitivo-comportamentais. Muito embora ela tenha, sim, um caráter manualizado, né, ela tem manuais, né, que contêm os procedimentos replicáveis, né, mas também ele pode ser maleável e flexível, porque ele é baseado em alguns princípios. O primeiro princípio é o da mudança, né? Então, a primeira coisa, quando a gente fala em DBT, a gente vai ouvir muito falar assim, mudança e aceitação. Então, o primeiro princípio da DBT é esse da mudança, cujo alicerce é o behaviorismo radical, né? Vem lá, né, dessa teoria, de onde derivam as estratégias para promover mudanças no comportamento, em comportamentos disfuncionais e construir aprendizagens mais alinhadas aos valores pessoais de cada pessoa, né? Então, que valores seriam esses, né? Aquilo que as pessoas acreditam que é importante para a vida delas, né? Como elas pautaram a vida delas. Então, primeiro ponto é esse, né? Eu quero mudar, eu tenho vontade de mudar. Então, aqui a gente vai usar algumas estratégias comportamentais. O segundo princípio é o da aceitação, que aqui vai entrar o Zen budismo, né? Validar o sofrimento emocional, né? E as dificuldades enfrentadas pelas pessoas, de modo a cultivar o terreno para a mudança, né? Então, quando eu estou disposto a mudar, e eu aceito algumas coisas na minha vida, lembrando que aceitar não é, tá tudo bem, nossa, eu preciso aceitar isso e tal, né? Aceitar é aceitar como as coisas, como elas são postas na nossa vida. Então, a partir do momento que eu aceito isso e estou disposto a mudar, né, o terapeuta DBT, que aplica DBT, ele vai entender, né, que é preciso fazer uma mudança no comportamento e trabalhar essa aceitação do paciente, então.
E o terceiro ponto vai entrar o da dialética, né, que vai dizer para nós assim, né, nós precisamos equilibrar, né, as nossas emoções diante dos percalços da vida, nós precisamos aprender a trabalhar a regulação emocional, nós precisamos aprender tolerar o mal-estar, né, quando as coisas ruins nos acontecem, e entender que o que é a dialética, né? Mais à frente eu vou falar, mas a dialética é assim: olha, a vida é difícil para mim e ainda assim eu espero fazer uma mudança na minha vida, né? Então a gente vai trabalhar com o E ali, né? A vida não é boa e eu quero mudar isso, né? Então são esses três principais pontos da DBT: a mudança, a aceitação e a dialética. Então, como a DBT ela surgiu primeiramente, né, inicialmente para cuidar do transtorno de personalidade borderline, é importante que a gente traga ele aqui, porque a maioria, né, dos transtornos que correspondem aí a casos complexos, eles vão ter muitos desses critérios aqui, né? E o transtorno de personalidade borderline, inclusive, nós estamos no mês de maio, né? Mês de maio é um mês dedicado aí para conscientização, né? Para mostrar para as pessoas, né? O que é esse transtorno, como que ele afeta as pessoas, como que ele atinge as pessoas. E para fazer uma psicoeducação, né, também para a gente tirar um pouco esse estigma, né, para normalizar a busca das pessoas por um tratamento, né. Então, quando a gente fala, né, o mês de maio é o mês de conscientização do transtorno de personalidade borderline, o que a gente quer dizer, né? Olha, né, é possível buscar ajuda, é possível resolver isso para ter uma vida que vale a pena ser vivida, que é a grande frase da marcha, né? Ter uma vida que vale a pena ser vivida. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar quando a gente fala um mês inteirinho para falar desse transtorno. Né? Muitas pessoas às vezes pensam assim, mas será que se falar disso não vai piorar, né? Alguns adolescentes, por exemplo, vão acabar desenvolvendo, vão pesquisar e vão desenvolver sintomas, mas é importante a gente conhecer para identificar e, se precisar ajuda, buscar, né? Até mesmo para alguém falar, olha, não é isso que você tem, provavelmente você tem outra coisa, vamos ver o que é, vamos resolver isso, né? Então, o transtorno de personalidade borderline, e aqui eu já vou falar também uma coisa que eu me incomoda muito quando eu vou conversar com alguém também, e as pessoas falam assim, tal pessoa é border, né? Eu sempre falo, não, a pessoa não é o diagnóstico, ela não é o rótulo, né? A pessoa tem transtorno de personalidade borderline, né? Acho que isso suaviza um pouco, isso faz com que eu mantenha, né, a pessoa como uma pessoa ali, né? Não um rótulo, não aquele estigma, né? Não aquela sentença, olha, você é border, então, né, você não é legal para conviver com a gente, você tem problema. Não, eu não gosto, né, de falar isso. Tal pessoa é border, né? Tal pessoa tem transtorno de personalidade borderline, né? É um padrão constante de instabilidade, né? O border, ele é instavelmente instável, né? A instabilidade está sempre presente em diversas áreas da vida, seja nos relacionamentos, seja na autoimagem, no afeto, né? Sempre marcado por muita impulsividade. São pessoas, né, que vão fazer esforços enormes para evitar o abandono. Esse abandono pode ser muitas vezes real, né? Às vezes é imaginário também. Instabilidade nos relacionamentos interpessoais, né? São aquelas pessoas assim que o relacionamento às vezes são pessoas que amam muito outra pessoa, ao mesmo tempo elas estão odiando, né? Até no consultório mesmo, muitas vezes esse paciente ele está amando o terapeuta, na mesma hora ele está detestando, ele não quer mais te ver, né? Então é marcado por muito altos e baixos, né? Muita instabilidade. Distúrbio acentuado e constante na autoimagem, né, no senso de identidade, né, quem eu sou, né, no self. Impulsividade acentuada, que deve estar presente em pelo menos duas áreas potencialmente autodestrutivas, né, e aqui às vezes, né, a gente vai precisar fazer um diagnóstico diferencial do transtorno bipolar, né, o bipolar também tem esse critério, né, que vai muito para o álcool, né, para o alcoolismo, vai para o abuso de drogas, vai para compras, né, em excesso, compras compulsivas,
Sexo desprotegido, né? São muitas pessoas que procuram, né? Não tomam o cuidado, não tem proteção. Eu tenho uma paciente que ela frequenta muita casa de swing, né? Então ela tem relação com muitas pessoas ali que ela não conhece, sem proteção, depois ela fica muito mal por ter feito isso, né? Dirigir perigosamente, né? Eu morei em outro estado, uma época que lá tem uma fala lá que é assim, a gente roleta, né? Eu estava roletando no trânsito, né? A roleta russa, né? Fica entrando aí nas rotatórias ali sem parar, né? Então, uma direção muito perigosa, e é um critério aí do border, mas também pode ser, né? Do bipolar, né? Do transtorno borderline e do transtorno bipolar. Então, precisa fazer o diagnóstico diferencial. Um critério, assim, que geralmente as pessoas falam, nossa, tal pessoa se corta, né? Ela faz cortes nos braços, nas pernas, tem comportamentos autolesivos, né? Aqui também é bem importante falar, autolesivos soa um pouco mais suave até do que automutilação, né? Eu também prefiro falar autolesivo do que automutilação, né? Então, é um critério, assim, bem presente, bem marcante, bem frequente nesse transtorno, e 10%, né, eles podem ter ideação suicida. 10% das pessoas que têm esse transtorno. Então, também é marcado por muita instabilidade afetiva, muita irritabilidade, né, disfonia, mudanças bruscas de humor, sentimento crônico de vazio. Esse também é um critério bem presente, assim, né, a sensação de que a vida é vazia, a sensação, né, de me falta alguma coisa, raiva inapropriada, muito intensa, desregulação emocional, atos raivosos, impulsivos, sarcasmo, rancor, explosões ou ataques verbais. Então, aqui, geralmente a pessoa com esse transtorno é aquele tipo de pessoa que, às vezes, diante de uma briga ali, né, numa situação de briga, ela é aquela que vai jogar o copo na parede, vai quebrar, aquela que vai jogar o prato no chão, aquela que, né, assim, sempre muito aos extremos, né, por isso que é border, né, limítrofe, né, sempre ali no limite nas emoções, né. E algumas pessoas também, né, durante os períodos de estresse, poderão ter ideações paranoides transitórias ou sintomas dissociativos, né, algumas pessoas, não todas, né, a maior parte delas, inclusive, não tem, né? 75% das pessoas, então, né, que têm o transtorno de personalidade borderline, elas vão ser do sexo feminino, mas homens também têm, né, é bem frequente, a gente encontra, inclusive no consultório, mas a maior parte, então, são mulheres. Teve até uma novela, né, não sei se vocês lembram, Mulheres que Amam Demais, né, mulheres apaixonadas, né, então, é por isso que sempre que a gente fala em borderline, a gente sempre pensa em mulheres primeiro, mas homens também podem ter. A maioria dos filmes também, né, sempre vão retratar mais a personagem mulher mesmo. É um transtorno que vai de 1,6% até 5,9% da população, né, então é relativamente alto, eu acho, né. É um transtorno que apresenta muitas comorbidades, né? Então, o borderline, às vezes, nunca vai vir sozinho, né? Às vezes vem uma depressão junto, às vezes vem um TDAH, né? Às vezes vai vir o próprio transtorno bipolar, né? Mas aí é preciso que se faça bem certinho ali a diferenciação, né? Mas virão outros transtornos, né? Porque acaba que como é um transtorno muito complexo, poderão ter outras coisas juntas aí. E quando a gente vai falar, né, na teoria biosocial, os eventos traumáticos ao longo da vida podem vir a desencadear. Não né, não quer dizer que toda pessoa que sofreu um abuso na infância, né, que foi abusada sexualmente ou que foi abusada emocionalmente, vai desenvolver o transtorno de personalidade borderline, mas é bastante frequente quando a gente vai investigar, né, que as pessoas relatem que sofreram algum tipo de abuso, mas pode ser que não também, né? Isso porque as pessoas poderão ter, né, vulnerabilidade biológica e temperamental. Então, a pessoa que já tem uma vulnerabilidade biológica, uma vulnerabilidade emocional a desenvolver algum transtorno, se ela sofrer algum evento traumático, né, ao longo da vida, ela poderá desenvolver esse transtorno. Assim como a anorexia, por exemplo, né, a gente vê também que a literatura fala que abusos poderão, né, desenvolver.
E a gente vai falar também, assim, esse principalmente é bem marcante, são os ambientes invalidantes, né? São aqueles ambientes em que a criança, o adolescente, né, ao longo da vida, a pessoa não teve suas necessidades emocionais prontamente atendidas, não teve não aprendeu a nomear as emoções, né? São aquelas famílias assim muito negligentes às vezes, né? Aquelas pessoas que, você tirou 10 na prova, não fez mais que obrigação, né? Essas falas assim são muito frequentes, muito comuns, né? Eu lembro de uma paciente que ela falou assim: eu queria tanto pintar o cabelo quando eu era mais nova, eu fiz 18, fui lá e pintei o cabelo de vermelho, a minha mãe me fez entrar debaixo do chuveiro até sair a tinta do meu cabelo. Então, tudo isso são exemplos de ambientes invalidantes, né, em que as necessidades emocionais da pessoa não foram supridas adequadamente, não foram né, não foram ensinadas algumas habilidades, elas poderão, né, desenvolver também esse transtorno, então. Aqui, para fechar, né, isso que eu falei até agora, né, então, a DBT, ela trabalha muito em cima dessa teoria biossocial. O que isso significa? A Márcia contou para nós assim que a pessoa que tem uma disfunção biológica no sistema de regulação emocional, né, uma vulnerabilidade emocional, uma pessoa que tem uma propensão, né, uma predisposição a desenvolver um transtorno, se ela estiver inserida em um ambiente invalidante ou tiver sofrido, né, algum evento traumático na vida, o ambiente em que ela estava inserida não foi satisfatório, não foi legal, ela pode vir a desenvolver, né? Pode vir a ter uma desregulação emocional, porque ela não aprendeu, né? Como que era legal, como que era, não vou falar certo, mas assim, como que seria mais funcional para ela, né? Ali nas suas emoções. Então, ela vai estar desregulada. E a pessoa com transtorno de personalidade borderline também, ela se desregula por quê? Porque talvez durante a vida dela, ela, nos momentos em que ela estava desregulada, descompensada, funcionou, né? Algumas coisas que ela fez talvez funcionou. Eu quebro o copo aqui na parede, eu ganhei a atenção da pessoa, parou a briga, né? Então talvez ela entendeu que dessa maneira funcionava para ela e ela vai aprendendo que é assim que vai dando certo. Mas não é funcional porque a gente sabe que isso vai trazer muitos outros problemas aí na vida dela. Aí a DBT, como a gente falava no início, ela tem algumas, apesar de ela não ser, né, um protocolo, ela tem um caráter mesmo, assim, de, né, manualizado, de seguir algumas etapas, né, mesmo não sendo um protocolo. O que a gente faz quando o paciente chega para a gente, né, quando ele vem para o consultório? Tem a fase do pré-tratamento, né, então a DBT, ela tem essa estrutura, né, fase inicial ou pré-tratamento, primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, quarto estágio. Né? Então, na fase inicial, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a avaliação diagnóstica, né? Vai orientar o paciente sobre a estrutura da DBT, né? Vai explicar para ele o que é DBT, quais os pressupostos, quais os princípios, né? Uma psicoeducação ali do que é DBT e do que é o transtorno que a pessoa tem, né? Na maior parte das vezes, eu vou falar para vocês que são as pessoas com o transtorno borderline mesmo que nos procuram, porque ouviram falar que a DBT é boa para esses casos, né? Os outros casos, a gente vai explicando depois, olha, você está com um transtorno alimentar, então acredito que a DBT vai ser legal para você, porque nós vamos trabalhar isso, tal coisa, né? Mas 95% das vezes as pessoas que nos procuram são transtornos de personalidade borderline porque elas ouviram falar, né? Está sendo muito falado hoje aí, né? Em rede social, está sendo muito difundido aí, e é legal porque as pessoas estão procurando ajuda e elas veem que funciona para elas, né? Então, é isso que a gente vai fazer também nessa fase inicial. E uma das coisas mais importantes nesse primeiro momento, nessas primeiras sessões, né, do pré-tratamento, é ter o comprometimento que esse paciente vai se manter vivo, né? Porque a gente fala para ele assim, olha, né, não dá para fazer terapia se você não estiver vivo, né? Então eu preciso que você se comprometa com a terapia, que você se comprometa que você vai estar vivo para receber a terapia, para você começar a promover algumas mudanças aí na sua vida. Então a primeira coisa, né, principalmente com quem já vem aí, né, com tentativa de suicídio ou com ideação suicida, é você garantir, né, que ele esteja comprometido em se manter vivo.
né? E muitas vezes até você vai falar para ele assim, olha, você não precisa me responder agora, né? Você me responde depois, quando a gente for marcar, né, a primeira sessão, e eu preciso que você me dê um retorno, né? Porque aí a gente põe também, né? A gente já começa a ensinar aí para ele, né, a autorresponsabilidade, né? A gente já começa a ensinar habilidades para ele de falar, olha, você precisa me dar uma resposta, me dar uma satisfação, e não simplesmente sumir sem me mandar mensagem, sem me dar um retorno, se você vai iniciar a terapia comigo ou não, né? Então aqui a gente já começa colocando para ele ali, né? Já começa modelando autorrespeito também, né, para que ele me dê um retorno se ele vai começar terapia ou não, depois do que eu expliquei para ele, né, depois da orientação sobre DBT, sobre estrutura, sobre pressupostos, sobre as técnicas, sobre como a DBT funciona. Aí, ok, ele veio e falou, não, eu me comprometo a estar vivo, eu quero melhorar, quero resolver isso na minha vida. Então, ok. Então, quais serão as primeiras coisas que a gente vai trabalhar aí com esse paciente? Primeiro, é o compromisso com as metas primárias do tratamento. O que seriam essas metas primárias? Diminuir, então, os comportamentos que oferecem risco à vida, né, as tentativas de suicídio, as lâminas, né, fazer a varredura de lâminas, de objetos cortantes que podem estar aí à disposição, né, que ela venha querer usar no momento de crise, fazer, né, com que essa pessoa tenha um bom vínculo terapêutico contigo, né, para que ela tenha uma boa adesão à terapia. E aqui eu me lembro muito, né, do professor Wilson também falando algo que a Marcia falou, que ela fala assim, olha, quando todas as técnicas que a gente usar não funcionarem, o que sobra é o vínculo terapêutico, é a relação que você tem com o seu paciente. Né? Vamos supor que ele está lá, olha, eu tentei suicídio, estou mal, né? Ou estou com vontade de me matar, né? Estou com vontade de fazer isso. Nesse momento, muitas vezes, o que vai ajudar é o vínculo que ele tem contigo. Né? E eu tenho um caso de uma menina de 13 anos que um dia ela falou, nossa, a vida está muito ruim para mim, eu vou me matar, né? Eu vou me matar e não está dando certo para mim. E aí eu expliquei para ela algo que eu vou explicar daqui a pouquinho, que é sobre o coach telefônico. E aí a primeira vez que ela me acionou para o coach telefônico, ela falou assim, você vai deixar de me atender se eu não entrar em contato quando eu tiver vontade de me matar? Naquele dia, era uma paciente, assim, uma das primeiras, né? Depois que eu comecei a estudar DBT, e eu falei assim, e agora, o que eu falo, né? E aí me veio o professor Wilson na cabeça também, ele falou, ó, quando você pensa em aplicar, porque você já tem certeza de aplicar essa técnica, usa. E aí eu falei para ela assim, olha, é provável que sim, né? Porque nós tivemos um combinado lá nas primeiras sessões de você se comprometer a estar viva para você receber a terapia, né? E se você, né, de fato, não me aciona, se você não pede a minha ajuda, se você não lembra das técnicas que a gente aprendeu aqui em terapia, é provável que eu sinta vontade, sim, de não te atender mais, porque o meu trabalho não está fazendo sentido para você, né? Então, assim, funcionou, né? Naquele momento funcionou, porque depois ela me acionou mais uma vez, e isso já tem um tempinho aí, ela não se cortou mais, né? E quando ela pensa, né, que a minha amiga brigou comigo, o menino que eu gosto não tá afim de mim, ela lembra, ela fala, opa, peraí que a Kátia falou isso, então se eu me cortar, ela não vai mais me atender, eu estou vendo que a DBT está dando certo para mim, porque ela tinha feito uma outra terapia com uma outra abordagem antes, e agora ela está vendo que está tendo mais resultado. Então, né, eu acho super legal essa fala da Marcia, né? Então, quando todas as técnicas que você tentar usar não derem certo, atente-se para que a relação terapêutica esteja boa, porque muitas vezes você vai conseguir salvar aí, entre aspas, nessa pessoa com a boa relação que vocês têm, né? Com a confiança que ela tem em ti e no teu tratamento. E ainda a parte do primeiro estágio, então, né, reduzir esses comportamentos que também oferecem risco à terapia, e aí aqui entra o quê, né? As faltas, as desmarcações, não avisar, né? Então, isso compromete mesmo, né? Oferece um risco aí à terapia, porque a pessoa não está dando a sequência, né? E também reduzir os comportamentos que atrapalham aí a qualidade de vida, né? É a mesma coisa, né? A pessoa não querer vir para terapia, a pessoa não querer seguir as recomendações
médicas, né, não querer tomar medicação, né, vão comprometer a qualidade de vida dela, não querer ir para a escola porque teve uma briga com o namorado na escola no dia anterior, né, não querer encontrar com a amiga porque está triste com a amiga. Então, o primeiro estágio vai ser essas questões, né, ajudar a aderir à terapia, reduzir os comportamentos que oferecem risco à terapia, a qualidade de vida e manejar as crises, né, as crises quando elas aparecem aí. Tive uma briga na escola, achei uma lâmina de barbear e quero me cortar, né? Então, nessa primeira etapa também, você vai ensinar algumas técnicas para o paciente para que ele regule a emoção aí e não pratique aí o comportamento autolesivo. Então, a gente vai ensinar algumas técnicas, daqui a pouquinho eu vou falar delas. A que eu mais gosto é a TIP, é a que eles mais usam mesmo, né? É até uma técnica aí que ficou muito conhecida aí na internet também, que é a do gelo, né? Segurar gelo, muito embora segurar gelo tenha poucas evidências que funcione, que tem mais evidências é colocar aqui, né, debaixo dos olhos, mas segurar gelo, segurar uma garrafinha gelada de água, aquelas bolsinhas também que as pessoas têm, né, que colocam na geladeira aí para ficar né, mais geladinho. Um banho gelado também, principalmente nesse frio que está fazendo agora, um banho gelado com certeza vai regular aí a emoção, né? O professor Wilson sempre cita um exemplo, né, de uma paciente dele que ela mora numa casa que a piscina não pega sol, então quando ela tem muitas crises, ela se joga na piscina com a água super gelada e ela fica bem, né? Então, essa estratégia da água gelada funciona muito, mas a TIP não é só isso, né? Também tem os exercícios intensos aí para mudar a temperatura corporal também, tem a respiração compassada e a respiração diafragmática. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Então, nesse primeiro estágio, você vai ensinar para o paciente essas técnicas para que ela aprenda, né, fazer em casa, a controlar, né, a manejar quando essas crises aparecerem. Muitas vezes ele não vai lembrar, mas aí quando ele te aciona para o coach telefônico, você fala, né, o coach telefônico ele é breve, né, e você fala, olha, lembra que tal usar a técnica do gelo agora, a técnica TIP, a estratégia TIP? Nossa, é mesmo, estava tão assim que eu não lembrei. Isso, vai lá, ok, daqui a pouco você me avisa se deu certo, né? Então, ensinar no consultório, mas também lembrá-lo do coach telefônico de que ele já aprendeu e que ele pode fazer isso e que ele vai voltar para a temperatura basal e que por aquele momento, né, vai resolver até você trabalhar essa questão depois na sessão de terapia. Quando a gente vai para o segundo estágio, então, a gente vai trabalhar, então, sobre o processamento emocional do passado. Aí, aqui, a gente vai trabalhar a questão dos ambientes invalidantes. Trabalhar também outros transtornos que possam estar associados aí, né, às comorbidades. Então, ansiedade, depressão, transtorno do estresse pós-traumático, principalmente para a pessoa que sofreu um abuso ali atrás, né, no passado, vai aparecer, né, para você ter que trabalhar o TEPT também. Luto, né, e as respostas emocionais indesejadas. Quando a gente vai para o terceiro estágio, nós vamos então começar a falar mais ali da dialética, né, então vem a síntese, a resolução dos problemas, promover uma qualidade de vida. Aí aqui a gente já resolveu as crises, já né, primeiro garantiu que a pessoa não vai se matar. Segundo, a gente já conseguiu ali fazer com que ela venha para a terapia, com que ela tenha um bom vínculo terapêutico contigo, com que ela aprenda a manejar as crises, comece a se regular. Você já vai trabalhar aqui as outras questões, né, os outros transtornos, as outras comorbidades. E aqui você já começa, né, caminhar, digamos assim, para um final aí de tratamento. Ainda não é o final, mas você já começa a trabalhar, né, uma promoção de melhor qualidade de vida, começar a alcançar objetivos pessoais, se respeitar mais, aqui você vai modelar autorrespeito também, você vai, né, trabalhar também a questão de, olha, né, preciso estudar, preciso trabalhar, você vai aqui incentivar também a pessoa a buscar mais coisas que façam bem para ela, para que ela tenha, de fato, né, uma melhor qualidade de vida, né, uma vida que vale a pena ser vivida. Em inglês, até eles usam um termo, assim, que aqui para o português não fica muito legal, né, mas fala assim, para deixar de ter uma vida miserável, né, miserável aqui para a gente tem uma outra conotação, né,
Mas, assim, para deixar de ter uma vida triste, uma vida sofrida, então, para deixar de ter esses sentimentos. E o quarto estágio, aí você já vai trabalhar, né, consciência expandida, senso de completude, realização espiritual, né, e a Marcia já vai falar, né, independente, né, de ser zen, budismo, ser qualquer religião, ela já vai falar que é importante ter essa conexão também, né, com o espiritual, com a espiritualidade. A DBT, ela vai trabalhar com alguns modos de tratamento. O terapeuta que pratica DBT, né, e que não faz adaptação, né, ele vai obrigatoriamente trabalhar com esses 4 modos, que é a psicoterapia individual, né, você com o seu paciente no consultório, o treinamento de habilidades, que são os grupos de treinamento de habilidades. Ah, mas Kátia, dá para trabalhar habilidades no consultório na terapia individual também? Dá, você consegue adaptar, sim. Mas quando existe um grupo de treinamento de habilidades, é interessante porque a pessoa é como se fosse um curso, é uma aula, né? Então ela vai aprender só habilidades com outras pessoas, geralmente é em grupo, tem grupos online, tem grupos presenciais. Os grupos eles podem ser mistos, né? Homens e mulheres, pode ser só de mulheres, pode ser só de homens, aí vai de acordo com o líder, com o que o co-líder e o líder decidirem, né? E tem também os grupos de adolescentes. Então, é legal que seja em grupo, por quê? Porque aí você está inserido em um contexto. E ali também vão ter regras de convivência, né? Tem uma série de questões ali que é como se você estivesse praticando essas habilidades no contexto ali da tua vida mesmo, né? E na terapia individual, o terapeuta vai generalizar para as questões de vida que o paciente trouxe para trabalhar na terapia, né? Então, já expliquei os dois aí na sequência. Então, a terapia individual, né, como qualquer outra terapia, vamos trabalhar as questões ali que estão, né, mais emergentes, que estão incomodando, de acordo com aquele modelinho que eu mostrei no slide anterior. E aí você sugere, né, um encaminhamento para um treinamento de habilidades. Né? Então, o treinamento de habilidades, vou explicar um pouco mais detalhado daqui a pouco, mas ele geralmente é uma vez por semana, né? Normalmente, os grupos que eu tenho conhecimento aqui são 6 meses de duração, né? De 1h30, 2 horas por semana, em que são trabalhadas algumas fichas. Vou mostrar umas aqui para vocês também. O coaching telefônico, né? Tem autores que falam, né, outras chamam de outros nomes também, né, mas eu trouxe aqui o original da Marcia, né, o coaching telefônico, o que é isso? Como a gente sabe que as pessoas, né, que procuram a DBT normalmente têm uma desregulação emocional muito intensa, muitas vezes elas não vão conseguir, né, se regular durante uma sessão para outra. Então, pode ser que aconteça uma crise, né, eu fui para a aula hoje e eu tive uma discussão lá com uma amiga minha, porque ela estava de olho no menino que eu estou interessada. Cheguei em casa, fiquei com vontade de me cortar, né? Não estou conseguindo me regular sozinha, não me vem nenhuma técnica na cabeça, vou acionar a minha terapeuta. Kátia, posso te ligar? Ou, né, manda uma mensagem, manda um áudio, né? Qualquer desses formatos é aceitável, é possível, né? Não necessariamente tem que ser uma ligação telefônica, né? Mesmo porque quando a gente está no consultório, às vezes você não consegue atender prontamente, então eu já explico, olha, manda, mas espera, se acalma até eu responder, né? Então ele te aciona ali, aí você, é aquilo que eu falei antes, você fala assim, ok, Kati, você lembra da técnica TIP que eu te ensinei na última sessão? Ah, do gelo, né? Isso. Você tentou fazer? Não, nem lembrei. Vamos lá, então, né? Vamos fazer respiração compassada? Vamos fazer respiração diafragmática? Vamos fazer polichinelo no local agora? Vamos dar uma corridinha? Tudo isso para modificar, né, o fisiológico, a parte, né, ali da temperatura corporal, para evitar de que ela tenha vontade de se cortar. Né? Daí naquilo você já orienta, não, então entrega a lâmina para a pessoa que está mais perto aí de você e tal. Mas lembrando que assim, ó, a gente tem que tomar o cuidado para isso não se transformar numa sessão de terapia. Né? Aqui é uma orientação breve, 3, 4 minutos no máximo. Né? Aqui você tem que relembrar, né? Porque quando a pessoa está em crise, realmente, né? Uma última coisa que você vai lembrar é de, né? Nossa, o que era mesmo a técnica que ela me falou?
né? Aí essa mesma menina que eu falei antes, a primeira menina que me acionou, eu lembro que eu fiquei uns 40 minutos no telefone com ela. Mas foi ali que eu ganhei ela no vínculo terapêutico, né? Foi a primeira vez que ela me acionou. Eu tinha atendido ela uma única vez. E a primeira, geralmente, é mais avaliação, geralmente é mais o que te traz aqui, né? Ela me contando a história dela. Os pais também tinham participado da primeira. E nessa primeira ela não conseguia se acalmar de jeito nenhum. Ela não se acalmava, não se acalmava. Ela tinha passado por uma situação ali de um aniversário, que ela tinha sido deixada meio de lado, era o aniversário dela e tal. Eu lembro que eu fiquei 40 minutos e eu falava assim, meu Deus do céu, isso não tá certo. Não foi assim que eu aprendi. Só que é isso, né? Mesmo diante de todas as técnicas, o que vai ficar é a relação terapêutica. Então, naquele dia, foi depois desse dia que ela falou, olha, se eu não te ligar, você vai deixar de me atender, né? Então, foi porque eu fiquei esse tempinho maior com ela, mas depois eu expliquei, né? Na sessão eu contextualizei, falei, olha, aquele dia a gente ficou bastante tempo, né? Mas agora eu vou te explicar as técnicas, eu não tinha te explicado ainda essa técnica, né? Então, agora você sabe o que fazer diante de uma crise, mesmo assim me aciona, mas tem que ser mais breve e tal, né? Então, é interessante porque, assim, a Marcia fala para a gente fazer assim, mas a gente tem que sentir, né? O que funciona para um paciente não vai funcionar para o outro. Talvez, se nessa primeira vez que ela me acionou, eu tivesse dito assim, olha, eu estou ocupada, pega um gelo aí, segura, talvez ela não tivesse mais voltado a fazer comigo, talvez ela não estivesse bem, talvez, né? Tantos pontinhos aí. Então, nesse dia eu fiquei um tempinho a mais, mas foi legal, porque foi ali, foi naquele momento ali que eu senti que eu tinha vinculado com ela. Foi ali que ela sentiu confiança e falou, opa, peraí, todos os meus amigos me abandonaram aquele dia, mas a psicóloga não. Ela esteve comigo ali e ela me ajudou a passar por aquela crise. Então, hoje ela entende, inclusive faz semanas aí que ela não aciona mais. E também os times de consultoria, né? A pessoa que fala assim, olha, eu fiz formação em DBT. Ah, mas legal, que bacana. Você faz parte de algum time de consultoria? Não. Então, ok, né? Não é que ela não saiba DBT, ela sabe, mas ela não é terapeuta DBT. Ela não pode falar, eu sou terapeuta DBT, né? E porque o time de consultoria ele é importante porque quem trabalha com casos complexos muitas vezes vai se sentir ali esgotado, cansado, né? Tem pacientes que são altamente demandantes. Então, o time de consultoria ele não é uma supervisão, né? Ele não é para você ir lá discutir casos. Mas é um momento que você tem com outras colegas, né? Outros colegas que também são da DBT, que eles vão te falar, olha, eu acho que você está no caminho certo, né? Ou muitas vezes eles vão te validar também, né? Falando, olha, será que não chegou no seu limite? Né? Será que não era o momento de você encaminhar essa pessoa para outra pessoa, né? Para outro terapeuta? Então, assim, o time de consultoria é para você trabalhar com casos, né? Ele é um estruturado, né? Que você vai ter ali os casos que têm risco à vida, os casos que têm risco à terapia, os casos com risco à qualidade de vida, e orientações gerais ali, né? Então, ele é dividido nos papéis, né? A gente tem um slide falando disso. Então, para finalizar a questão dos modos de tratamento, então a gente vai pensar nesses quatro modos, que é a terapia individual, treinamento de habilidades, o coaching telefônico e o time de consultoria, e um quinto elemento aí, que são os tratamentos auxiliares. Que aí entra a medicação, o psiquiatra, né, o nutricionista, entra os outros médicos aí também que fazem acompanhamento com essa pessoa, né? Tem até uma paciente que eu atendo que, assim, o pai colocou algumas outras coisas aí que eu falo, não faz isso, né? Ele colocou também medicina antroposófica, né? Começou a colocar florais, começou a colocar outras coisas, assim, eu respeito, né, a escolha dele, mas não é baseado em evidências científicas, né? Mas, se a pessoa acha que para ela está dando resultado, se ela acha que está fazendo alguma mudança, ok. Então, tudo isso vai entrar aqui nesses tratamentos auxiliares. Normalmente, quando a gente pensa, em primeiro lugar, aí vai ser medicação, psiquiatra, nutricionista, né? São os primeiros que geralmente estão envolvidos aí no caso. E é importante sempre estar em contato também com esses profissionais, né? Porque como são casos complexos, muitas vezes esses outros profissionais vão te trazer algumas
situações ali que você ainda não percebeu, que ainda não trouxeram para você, né? Então, é importante estar sempre em contato com esses profissionais também. Aí agora eu vou explicar um por um, né? Eu já expliquei um pouco ali, mas vamos falar de novo para ficar bem, né? Repetir para fixar, como diria o Skinner, né? Os modos de tratamento, então, né? A terapia individual, ela geralmente é semanal, né? Para a gente ter a organização geral do tratamento, avaliar metas, valores pessoais e monitorar os comportamentos que precisam ser modificados. Uma ferramenta bem importante, assim, necessária, né? Não tem como você trabalhar, né? Tratar a pessoa sem fazer é a análise em cadeia dos elos ou links, né? Que mantém determinados comportamentos. Então, aqui você sempre vai mostrar, a gente aprendeu a fazer assim, né? Mas cada um faz de um jeito. Eu faço geralmente à mão e faço junto com ele para mostrar, né? Olha, né? Esse evento, né? Ele disparou. O que aconteceu, né? Esse evento, essa situação disparou um pensamento, né? Que pensamento você teve, né? E que sentimento você teve aqui? Quais foram os sentimentos que surgiram? Que pensamentos e que sentimentos surgiram aí na sua cabeça? Quais sensações corporais você sentiu? O que veio no seu corpo? Geralmente aqui eles vão falar, nossa, fiquei muito nervosa, estava muito suada, fiquei, né, muito ruim a sensação corporal quando a gente fica diante de uma situação ameaçadora. E o que você fez? Quais as ações que você executou aqui? Como isso repercutiu no teu ambiente, né? E aí a gente vai conseguir, né, fazendo essa análise em cadeia, né, desses elos, desses links, a gente vai chegar no comportamento problema, né? Que comportamento problema nós precisamos trabalhar aqui com essa pessoa? Então, quando ela começa a ver, quando você faz, quando você desenha para ela, ali no papel, ou quando é online, né, você consegue projetar a tela para ele perceber, ele vai falar, ah, entendi, esse aqui é o comportamento que eu preciso agir. Ok. Né? Então, a análise em cadeia seria como a análise funcional, né, aí na AC, seria como a conceituação cognitiva, na TCC, são as partes principais que você precisa mostrar para ele aonde que vocês vão intervir. Quando a gente vai falar do treinamento de habilidades, então, ele é um grupo, o ideal é que seja feito em grupo, mas dá para adaptar, como eu falei para vocês, pode ter algumas pessoas que vão falar, eu não tenho condição de pagar um grupo individual agora, ou um grupo extra, né, além da terapia individual, a gente pode fazer em consultório? Pode, dá para adaptar, sim, né, você consegue fazer também esse treinamento em consultório, mas o ideal, né, assim, é claro que tem uma professora que fala assim, né, a Mari, o melhor dos mundos, né, o mundo perfeito seria que a pessoa participasse de um treinamento de habilidades. Mas a frase que a gente mais escuta é, ah, mas eu já pago terapia, eu já gasto com remédio, eu já gasto com psiquiatra, não dá para fazer grupo, não. Então, a gente vai tentar adaptar. Muito embora a gente sempre tenha contatos, né, a gente tem os grupos do pessoal da pós, tem os grupos aí dos colegas, a gente sempre procura, né, quem tem grupo agora, qual que é o valor, né, estão recebendo agora, porque também tem os grupos que são abertos e tem os grupos que são fechados, então tem grupo que está sempre recebendo, né, de acordo com o módulo, e tem grupo que é fechado, fala, ó, fechou 10, normalmente são de 8 a 10, o número ideal, não, já fechou os 10, não dá para entrar ninguém, não. Não, o nosso ainda tem 6 pessoas, dá para entrar, então vai depender muito do que cada grupo colocou, né? Então, ele é um grupo, assim, de caráter didático, seria como se fosse uma aula mesmo, né? Estou aqui tendo uma aula, então vou aprender algumas habilidades, então ele tem esse caráter, assim, de ser uma aula, um curso, a gente prefere chamar de curso. Normalmente é uma vez por semana, normalmente tem 2 horas de duração, daí aqui também, algumas pessoas fazem intervalo, outras não. Eu tenho um grupo que eu sou a co-líder do grupo, a gente não faz intervalo, a gente vai direto, as meninas, nossa, só feminino, elas preferiram fazer direto, mas tem grupos que tem uma pausinha, os grupos presenciais, né, sempre tem um coffee break, que acaba que incentiva ainda mais a pessoa a participar, né, quem não gosta de um lanchinho, de um cafezinho,
Então, às vezes, pode ser até um atrativo, né, para com que a pessoa tenha ali a disposição, a vontade de participar. Os treinadores de habilidades, então, são o líder e o co-líder. Aqui as funções são bem parecidas, né? O líder, ele é o que vai treinar as habilidades, é o que vai passar as habilidades. E o co-líder, ele tem uma função que é assim, ele também pode treinar as habilidades, eles podem alternar esses papéis, né? Uma semana eu faço líder, outra semana eu faço co-líder, não tem problema, não precisa ser assim tão definido. Mas o papel do co-líder, ele é mais assim, para observar, nossa, aquela pessoa ali está só com a câmera fechada, aconteceu alguma coisa, vou chamar ele aqui no WhatsApp no particular, ou quando é presencial, né? Por que você não está participando? Você não fez a tarefa? Aconteceu algo? Você quer conversar comigo em particular? Então, ele é sempre aquela pessoa que vai estar ali para equilibrar as coisas. Muitas vezes, uma das orientações é que eles não tenham relacionamentos amorosos, né? Porque como a instabilidade afetiva é um ponto muito grande, né, na desregulação emocional, a gente sempre fala que não, uma das regrinhas, né? O grupo tem umas regrinhas que você passa no início. É ideal que eles não tenham um vínculo amoroso. Mas às vezes acontece, né? Às vezes a gente não consegue controlar isso. Então, também fazer né, intermediar essa situação, porque às vezes vai estar os dois ali sentados, um emburrado, um bicudo com o outro, e ali, né, intermediar essa situação, trazer essa pessoa para participar para o grupo, né? Enfim, o co-líder, na verdade, ele vai resolver as situações adversas que podem acontecer ali no grupo, enquanto o líder está focado ali em ensinar e treinar as habilidades. Né? O co-líder também vai ver se a pessoa fez a tarefa de casa, por que que não fez, o que que aconteceu, será que é porque ela não entendeu, será que é porque não teve tempo, será que teve uma crise? O co-líder também é a pessoa que pode entrar em contato com o terapeuta individual desse paciente para passar sobre o grupo, para passar sobre o que foi ensinado naquele dia, ou para passar alguma situação que tenha acontecido na reunião, né? E são divididos em 4 módulos. Mindfulness, e o mindfulness, vocês vão ver que ele sempre vai entrar, né? Ele está aqui como primeiro, porque é a primeira coisa que a gente vai ensinar mesmo, né? Porque para eu conseguir aplicar, aprender, né, desenvolver as outras habilidades, eu tenho que estar em mindfulness. Para eu estar aqui hoje fazendo essa aula, eu preciso estar em mindfulness, porque eu não posso estar aqui preocupada com a minha agenda do consultório de hoje à tarde, eu não posso estar preocupada se tem alguém batendo ali na minha porta, eu não posso estar preocupada com o que eu vou fazer de almoço. Eu tenho que estar em mindfulness, porque eu tenho que estar aqui plena nesse momento, com a atenção concentrada nesse conteúdo que eu estou passando. Então, é o primeiro módulo que a gente vai ensinar para eles. E a gente vai intercalar para relembrar. Então, aqui tem mindfulness, depois vai ter regulação emocional, vai ter mais um encontro de mindfulness, 1 ou 2. Vamos ensinar tolerância ao mal-estar, vai ter mais um mindfulness aqui no meio e efetividade interpessoal. Então, em média, eles são... O da Marcia era maior, no livro ela fala em mais encontros, mas né, a gente sabe que até por questões financeiras, de tempo e outras questões aí, foi, né, adaptado para 24 encontros, normalmente 6 meses de duração. E aí as pessoas decidem, né? Tem grupo que cobra antecipado, tem grupo que cobra mês por mês, tem grupo que manda boleto, tem grupo que manda fazer por Pix, enfim. Aí aqui cada grupo vai definir a maneira com que vai trabalhar, mas é como se fosse uma sessão individual, como se fosse uma aula individual, né? Cada encontro tem ali o seu valor, e é por isso que eles reclamam bastante, né? Ah, mas eu já gasto com medicamento. Mas eles não sabem da importância. Isso aqui é muito, funciona muito e dá muito certo, é muito importante, né, esse treinamento. E ele é diferente, né? O grupo para adultos, as técnicas, as fichas são diferentes, são colocadas situações de vida diferentes. E para os adolescentes, tem alguns desenhos, né? Tem algumas situações mais de adolescência, a gente tenta fazer algo assim que seja mais do mundo deles. Tem um livro, eu vou mostrar ele daqui a pouco, um livro que saiu agora, que é o Manual de Habilidades para Adolescentes. Ele é bem bonitinho, assim, tem a ficha, tem um desenhozinho, é muito legal.
Então, ele precisa ser diferente, porque senão a gente não tem adesão desse adolescente. É esse aqui, o terceiro aqui, que é da Gil Ratos. A Kátia fez curso com ela, né, Kátia? Eu não tive oportunidade. E do Alec Miller e a Márcia, que apresenta o livro. Inclusive, esse livro ele tem a revisão técnica do professor Wilson Mello. Então, é um livro muito legal, ele é um manual, né? A primeira parte dele, ele vai ensinar como que você vai usar as técnicas, e a segunda parte, as fichas, né, de habilidades, e a segunda parte dele tem as fichas. Esse aqui, ele vai ter a primeira parte ensinando as fichas e a segunda mostrando as fichas. Diferentemente desses dois aqui, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse mexendo, mas esse primeiro aqui, ele é um manual em que a Márcia ensina como que você vai aplicar as fichas. E esse aqui contém as fichas, né? Então, ele, ser honesta com vocês, ele não é um manual muito fácil de entender, porque, assim, é muita informação, tem muita coisa. Daí aqui ela fala assim, pegue a ficha tal na página tal, daí junte com a outra ficha. Então, assim, ele é, de fato, bem trabalhoso, mas depois que você se habitua ali com ele, fica muito fácil. Aí você já acha onde está tudo certinho. Depois que você... O primeiro grupo que você faz, que é o grupo que eu tô, o primeiro grupo, ele é o mais trabalhoso. Você tem que montar tudo. Aí o segundo, eu imagino que vai ser bem mais tranquilo, porque aí você já vai ter a prática, já vai saber a página que tá, já vai saber tudo certinho. Esse eu tô com eles aqui, ó. São esses dois aqui. Eles são bem grandinhos. Então, os dois aqui. E eles têm algumas fichas, ele tem várias fichas, mas as principais, elas vêm sempre destacadas com uma estrelinha preta. Então, essas você obrigatoriamente precisa usar para você ter um resultado melhor. Aqui a estrelinha, que é um exemplo de uma ficha de efetividade interpessoal, que vai ser o último módulo a ser trabalhado. As fichas, boa parte delas tem esses acrônimos, né? Aqui eu trouxe a do Dear Man, que é uma técnica que eu gosto bastante, é uma ficha que eu gosto bastante, que ele vai ensinar você a obter aquilo que você quer, né? A gente sempre fala, tem várias maneiras da gente conseguir aquilo que a gente quer, né? Mas tem um jeito certo, tem um jeito mais assertivo, né? Tem um jeito mais funcional. Então, passar rapidamente aqui, né? Quando eu descrevo aquilo que eu quero, né? Descrever a situação, atentar-se aos fatos, dizer exatamente ao que você está reagindo. Ó, você me disse que estaria em casa na hora do jantar, mas não chegou antes das 11. Reparem, né, que aqui ela está descrevendo, ela não está falando, você falou que chegava, por que você não chegou? Né, ela está descrevendo. Você me disse que estaria em casa na hora do jantar, mas não chegou antes das 11. Né? Expressar as emoções e opiniões sobre a situação, né? Não presumir que a outra pessoa sabe como você se sente. Então, um modo eficaz de falar seria, quando chega em casa tão tarde, eu começo a me preocupar com você. Usar frases como eu quero, ao invés de você deveria, né? Ameniza o jeito de eu não quero, ao invés de você não deveria. Né? Então, quando a gente usa o deveria, eu estou impondo algo. Né? E quando eu falo assim, eu não quero, eu me sinto, estou colocando essa responsabilidade para mim. Ser assertivo. Normalmente, essas letrinhas, elas não vão ter o mesmo significado em português, porque elas todas são adaptadas do inglês. Então, mas dear man, mas aí é seja. Né? Então, a gente sempre vai buscar aqui de acordo com o que a Márcia ensinou para a gente. Ser assertivo, pedindo o que você quer ou dizendo não claramente. Eu gostaria muito que você me avisasse quando você fosse chegar em casa. Né? Então, eu gostaria. Né? Não, ao invés de, você deveria me avisar, eu gostaria. Reforçar, gratificar outra pessoa. Eu ficaria aliviado e conviveria com mais facilidade se você fizesse isso. Né? Reforçar o comportamento desejado depois do fato. Fiquei preocupada agora com o horário. Você me avisa, Kátia, quando faltar, para eu correr um pouquinho mais. Eu empolgo. Kátia, acho que a previsão é de terminar às 11h30, então já pode ir fechando, porque acredito que as meninas também... Tem compromisso, né? Beleza, vou correr aqui então. Vou correr. Né? Então, estar em mindfulness, né? Que a gente falou antes, aparentar confiança, né? Mostrar que você está se sentindo confiante, você está ali um turbilhão de emoções por dentro, mas mostrar que você está confiante em fazer aquele pedido para a pessoa. E negociar, né?
Que tal você me avisar, mandar uma mensagem quando você achar que vai se atrasar? Então, assim, soa de uma maneira mais suave. Então, esse é um exemplo de ficha de habilidade. Tem várias, inúmeras. Esse é só um exemplo que eu quis trazer para vocês verem como que são as fichas e como que a gente vai explicar para quem está. Vou tentar correr, então, aqui. O coach telefônico eu vou passar mais rápido, esse eu já falei mesmo, né? Observar nossos limites, né? Eu não falei isso antes. Até que horário eu estou disposto a receber uma chamada do meu paciente? Não, até 11 horas da noite. Passou dessa hora, procura o serviço de saúde, então, né? Procura o serviço público, procura o CVV, o SAMU, enfim. Né? Então, observar os nossos limites, também deixar claro que, ó, né, vai ter momentos que se eu não responder, porque eu estou dormindo, eu estou fazendo as minhas coisas, né? Eu nunca tive problema de me chamarem 3, 4 da manhã. Mas acontece, né? Alguns colegas falam, então a gente tem que colocar, né, esse limite também quando a gente vai explicar sobre o coach telefônico. O time de consultoria, então, também já falei, vou passar mais rápido, é uma reunião semanal, normalmente tem 1h30, 2 de duração, para monitorar, prevenir, né, nossa staff aí, praticar habilidades DBT também, porque quando a gente está em reunião, a gente também tem que estar em mindfulness, né? Todo começo de reunião tem o mindfulness, uma postura não julgadora, né? Sempre tem, no grupo tem uma pessoa que tem a função de ser o observador. Aí ele vai falar, Kati, ali quando tu falou daquela paciente ali, meio que você julgou ela, né? Vamos cuidar para não ter essa postura. Então, essa é uma função do observador também. Então, os papéis, né? Tem a pessoa que faz o mindfulness, tem a pessoa que é o líder do grupo, que vai distribuir ali o horário, né? Quem vai falar primeiro, os pacientes com qualidade, com risco à qualidade de vida, com risco à terapia, com risco à vida. O que vai, né, também colocar ali o horário para a gente falar de assuntos administrativos, né? O que são os assuntos administrativos? Olha, semana que vem eu vou ter uma reunião de outro, né? Semana que vem eu vou dar uma aula para a sociedade lá no Rio Grande do Sul, não vou poder participar, né, do encontro. Então, eu vou avisar que eu não vou participar. Então, esses assuntos administrativos, e também no final tem um momento da gratidão, é sempre registrado uma ata, né? Então, a gente sempre fala que o meu paciente, ele não é só meu paciente, ele é paciente do meu time, né? Porque todos ali sabem do que está acontecendo e, se precisar, eles podem ajudar também, como já aconteceu comigo. Uma colega minha viajou e ela estava com uma paciente assim, numa situação bem delicada aquela semana, e aí ela, né, perguntou quem pode assumir esse caso para mim durante a minha viagem. Eu falei, eu posso. Né, e ela me acionou umas 3 ou 4 vezes, deu tudo certo, né? A terapeuta, minha colega voltou e assumiu o caso ali de volta. Então, o paciente ele é do time. E isso não é uma supervisão, ela é focada no terapeuta e é mais um auxílio. Então, essas são as minhas colegas aqui de time. O nosso time é online, né? Cada uma de uma cidade diferente aí, e a gente se encontra toda quarta, das 2 às 4. A terapia comportamental dialética, então, ela vai trabalhar em cima desses 3 pontos, né? Comportamental, a validação e a dialética, lembrando que validação não é concordar com tudo que o paciente está fazendo, mas, né, falar, olha, eu entendo que você esteja se sentindo assim, mas o que nós podemos fazer a respeito? Os principais pressupostos da DBT. Os pacientes estão fazendo o melhor que eles podem, né? A gente sempre parte desse pressuposto que, assim, eles não têm aquele comportamento porque eles querem. Eles têm aquele comportamento porque eles não sabem fazer de um outro jeito, um jeito que funcione melhor para eles. Eles querem melhorar, eles precisam fazer melhor, tentar com mais afinco e estarem mais motivados para essa mudança. Eles podem não ter causado todos os seus problemas, mas eles têm que solucioná-los mesmo assim. As vidas das pessoas suicidas, borderline, elas são intoleráveis, como eles afirmam. Então, quando eles falam para a gente, nossa, a minha vida realmente é muito sofrida, é muito difícil. Sim, é verdade, tenho a certeza que eles estão sofrendo muito mesmo. Eles devem aprender novos comportamentos em todos os contextos relevantes da vida deles. Eles não podem falhar na terapia e os terapeutas tratando pacientes borderline precisam de suporte, que é o time de consultoria. E a terapia individual também, né? Muitas vezes a gente vai precisar também de uma terapia para nós, né? Enfim, por outras questões também, não por causa desses tipos de pacientes, mas muitas vezes nós também vamos ter que trabalhar aí questões nossas que podem interferir aí.
A parte da dialética, eu trouxe esse ezinho aqui, porque a dialética ela é o quê, né? Vem lá da filosofia também, que uma coisa pode ser, pode estar acontecendo e eu não preciso que tenha algo contrário. Por exemplo, assim, a minha mãe me irrita muito, né? O adolescente chega lá e fala, nossa, minha mãe me irrita demais. E eu amo ela, né? Quando eu falo assim, a minha mãe me irrita, mas, né, eu amo ela, tipo, essa primeira parte, você parece que ela perdeu o efeito, né? Eu adoro a Kate, mas ela tá falando que meu horário tá acabando. Eu posso falar, eu adoro a Kate e ela me sinalizou que tá acabando. Tipo, uma coisa não desqualifica a outra, né? Então, a dialética, ela vai dizer assim, olha, a gente precisa aceitar esse fato e trabalhar a mudança. Então, eu preciso aceitar que eu tenho essa dificuldade de me relacionar e eu tenho condições de mudar isso. Não assim, eu não sou boa em relacionamentos, então eu sou péssima, não sirvo para ninguém. Não, eu não tenho facilidade para me relacionar e eu sei que tem condições de eu trabalhar isso e mudar isso. Então, essa parte da dialética eu acho bem legal e é uma coisa que eu tenho tentado aplicar muito na minha vida. Sempre que eu vou falar, sempre que eu vou explicar alguma coisa, eu falo, e eu posso fazer diferente. Nossa, eu estou atrasadíssima no trânsito hoje, e ok, tá tudo bem, vamos aceitar, daqui a pouco eu me atraso, eu vou avisar que eu estou atrasada, né? Senão eu vou falar assim, nossa, estou atrasada no trânsito hoje, mas também, que coisa, não sei o quê. Não, eu estou atrasada e calma, vai dar tudo certo. Então eu tenho tentado muito colocar o E mais na minha vida também. A DBT, ela tem essa característica também de fazer com que a gente aplique na nossa vida, né? As habilidades são para a vida mesmo, não são para aplicar só lá dentro do consultório. Quase chegando no final, as principais técnicas, né? A gente prefere chamar de estratégias dialéticas. Então, é penetrar no paradoxo. Vou ver se eu consigo explicar bem breve cada uma. Penetrar no paradoxo seria assim, eu sei que eu tenho um problema, mas eu sei que eu não posso permanecer com esse problema. Então, eu sei que eu posso me esforçar para mudar, né? Então, fica aquela, por exemplo, assim, quando o paciente fala, eu queria me matar, né? Mas ele tenta convencer o terapeuta ali, né, de que ele vai se matar, o suicídio tá iminente, está vindo ali, né? Aí o que o terapeuta pode falar para ele? Uma estratégia que o terapeuta pode usar, pode falar, sim, seria melhor para você se eu não viajasse. Porque às vezes o terapeuta fala assim, mas você vai viajar? Eu não queria que você viajasse, porque eu estou com medo, eu acho que eu vou me matar. Se você não estiver aqui, eu posso não me controlar e vou me matar. E que técnica que você vai usar para ajudar nisso? Você pode falar para ele assim, sim, seria bem melhor para você se eu não viajasse, né? E eu ainda assim estou certa de que você vai conseguir, né, aplicar as técnicas que a gente aprendeu, e eu estou certa de que eu confio em você e eu não preciso deixar de fazer a minha viagem por conta disso. Então, você vai levando ele a pensar, né? Você vai levando ele a mostrar que ele pode não ficar ali na dependência de você. O uso de metáforas é muito comum, né? A gente vai usar várias aí, e uma delas vai ser a do remador, né? Tem várias, né? Mas uma que eu gosto muito de usar, assim, é a do remador. Eu falo, se estivermos nós dois num barco, a gente tem que chegar na ilha, né? O que a gente tem que fazer? Nós dois temos que remar, não é? O que vai acontecer se você remar na direção contrária ou se você ficar parado ali de braço cruzado? A gente não vai sair daqui, né? Então, são várias metáforas. Tem essa, tem aquela do cozinheiro que põe uma xícara de sal no bolo ao invés do doce, né? Você está ali, você está tentando ajudar a pessoa vai lá e coloca um sal ao invés de te ajudar, né? Ao invés de colocar o açúcar ali. Tem várias outras, né? Do alpinista e do equipamento de segurança, do saltar do prédio em chamas. A gente usa muitas metáforas e outras também que a gente pode criar, não só pegar as que a Marcia ensina para a gente. O advogado do diabo, essa é bem legal também, né? Quando você exagera, né? Quando você exagera, quando a pessoa fala assim, eu não quero mais fazer terapia, isso aqui não está resolvendo. Aí você fala, acho que talvez abandonar a terapia seja uma boa para você mesmo. Acho que daí teus problemas vão se resolver se você fizer isso, né? Ativar a mente sábia, que, né, não deu tempo de explicar, mas assim, a gente tem uma mente sábia, ou a gente tem uma mente emocional,
uma mente racional, e a dialética, né, ela vai tentar te colocar assim num caminho do meio, numa mente sábia, né? Então, o que seria um meio termo entre isso, né? O que a minha emoção diz, o que a minha razão diz, e o que seria um equilíbrio? O que você acha que uma pessoa que tem uma mente sábia faria? Ah, eu acho que ela tomaria tal atitude. Então, você leva a pessoa a dialogar ali, a tentar um caminho do meio, né? Tentar um equilíbrio ali para você ativar essa mente sábia dela. Fazer dos limões uma limonada, né, também é ensinar, mostrar para a pessoa, né, que diante de muitas situações difíceis na vida, sempre vai ter um aprendizado naquilo ali. Por exemplo, né, todos nós aí passamos por 2 anos aí de isolamento social na pandemia, então o que eu posso ter aprendido durante isso, né, o que eu posso ter feito de bom, né, que limonada eu posso ter feito com esses limões que a pandemia colocou aí para mim? Permitir mudanças naturais, algumas mudanças de fato elas vão acontecer naturalmente, né? Entender que nem para tudo vai ter uma técnica, vai ter uma estratégia, tem algumas coisas que naturalmente elas vão acontecer. E falando do transtorno borderline, ele é um dos transtornos que tem o melhor prognóstico, né? E ao longo da vida ali algumas coisas vão se resolvendo sem que a pessoa tenha trabalhado uma situação ali, né? Eu não falei antes, mas quando a gente pensa em terapia comportamental dialética, né, e uma das perguntas que as pessoas sempre fazem para a gente, quanto tempo eu vou ficar em terapia? Para a gente começar a ver um resultado, principalmente com o borderline, vai pelo menos 1 ano. Ao final do primeiro ano que a gente vai conseguir ir ali, talvez, para o 3º, 4º estágio. Né? Então, é um pouquinho, tem esse prazo aí. Avaliação dialética, né, questão do e, né, questão, né, de não usar os contrários, mas e, apesar disso, né, tem essa situação, mas e o que vamos fazer com isso? A estilística da interação recíproca, né, e a estilística irreverente são as que eu mais gosto. A irreverente, assim, a gente tem que ter muita segurança quando vai aplicar, eu mesma demorei muito para conseguir, mas quando a gente consegue, a gente vê o resultado. Né? Essa mesma menina que eu falei para vocês antes, ela teve um aniversário, né? O aniversário dela, ela se equivocou e chamou muitas pessoas para a festa, que era no shopping, né? Um shopping aberto, e aí as pessoas foram fazendo grupinhos e deixaram ela de lá. E aí ela chegou em casa e, mas aí isso foi na sessão, foi no dia que ela me acionou, e daí depois na sessão ela de novo. Mas a vida é muito ruim, porque, nossa, foi horrível, e chorando, né? Eu tenho que me matar, porque as minhas amigas fizeram isso comigo, eu não quero mais voltar para a escola, eu vou me matar, porque isso não é vida, porque não sei o quê, né? Aí eu virei para ela não chorava, não parava de chorar. Aquele choro, assim, ela não deixava eu falar, ela não deixava eu virei para ela, virei não, porque era online, né? Mas eu olhei para ela e falei assim, eu acho mesmo que o certo é você se matar, porque daí vai sobrar mais espaço para tua amiga mesmo ficar com o menino que ela está interessada e vai sobrar mais espaço para o menino namorar quem ele quiser. Acho mesmo que a solução é se matar. Ela parou de chorar, me olhou assim, né? E aí ela acabou caindo na risada. Porque essa estilística irreverente, essa postura irreverente, o paciente não espera que o terapeuta fale isso. O que o paciente espera? Que você fale, não, a vida não é assim, veja bem, o que nós vamos fazer, como que nós podemos pensar diferente. Então, ele não espera que você venha e pá, né? Eu acho mesmo que a solução é se matar. Né? Eu acho mesmo que você está certa, é igual, parecida com o advogado do diabo, né? Aí a pessoa assusta e ela acaba vendo que aquilo que ela está falando é uma bobagem, que não tem sentido nenhum, né? Que aquilo ali está sendo um exagero. Né? Só que é uma técnica, assim, é uma estratégia que você tem que estar bem seguro ali para aplicar, para não dar o efeito contrário, né? Então, tu tem que ter um bom vínculo terapêutico para lançar, né, essa estratégia, e você tem que estar bem seguro, né? Eu demorei muitas sessões assim para falar, eu acho que agora vai, né? Mas tem um efeito assim que vocês não imaginam. E a técnica das 24 horas também é quando você combinou com ela que se ela tiver uma crise, ela pode te acionar no coaching telefônico, mas ela não cumpriu isso, ela foi lá e se cortou. E aí ela te liga, me cortei. Aí você fala, pois é. Então, o que era o nosso combinado? Era te ligar antes, né? Era te acionar antes de eu fazer qualquer coisa. Pois é, você fez? Não. Então, volte a me ligar daqui um dia, né? Que infelizmente não tenho o que eu fazer agora, ou então na sessão a gente conversa. Né? Eu apliquei também isso para uma outra menina, na hora eu me senti, quando a primeira vez que eu apliquei, eu me senti bem estranha, me senti mal, mas depois eu vi que deu o efeito.
depois eu vi que ela realmente tinha conseguido ficar sem se cortar por um tempinho maior ali e tal. E o pai dela também me disse, olha, na hora eu até fiquei meio assim quando você falou aquilo, mas depois eu vi que deu resultado, e ela, nas próximas vezes que ela esteve em crise, ela pensou várias vezes antes de se cortar, e ela te acionou, ou até mesmo ela me ligou no meu trabalho e falou, olha, papai, estou com vontade de me cortar, vem aqui me ajudar. Né? Então, a gente tem que estar seguro também para aplicar essa técnica, porque a gente sabe que funciona, mas, né, a Marcia falou para a gente, olha, é assim que você tem que fazer e vai por mim que dá certo. E, para finalizar, estou chegando no finzinho, então, toda essa palestra, né, ela foi baseada na bibliografia básica da DBT, né, nos cursos também, né, na minha especialização que eu estou fazendo aqui na Elo, vou terminar agora, né, agora novembro termina. Então, como foi falado antes, eu faço tudinho, né? Eu sou da especialização, então eu participo do time de consultoria, tenho a supervisão, a gente sempre leva os casos também. Os principais livros, né, e as principais referências, né, que o próprio curso mostrou para a gente, tem outras várias, tem muita literatura ainda em inglês. Infelizmente, tem alguns livros que não foram traduzidos, mas esses aqui são excelentes, esses que nós temos em português são muito bons. Tem esse aqui ele é de terceira onda e tem várias coisas de terapia cognitiva, mas tem um capítulo que é, inclusive, assim, boa parte da palestra foi baseada nele, que é esse aqui, é o capítulo 11, que é escrito pelo professor Wilson, todo de terapia comportamental dialética. Tem esse aqui também, que tem um capítulo bem interessante da Gabriela Baldiceroto, que é a minha treinadora. Eu também esqueci de falar, eu também participo de um grupo de treinamento de habilidades, que é com o professor Breno e com a professora Gabriela, né, que está dentro da especialização. Então, a gente também é treinado, a gente também está participando como cliente, como paciente desse grupo, então é escrito pela professora Gabriela. Esse aqui tem um capítulo que é do professor Ramiro Catelan e do professor Wilson, também um capítulo muito bom de DBT. Esse, acho que tá aqui também, esse da Kelly Corner, também bem básico, muito bom esse. E tem esse livro aqui que é todo sobre borderline, vai falar de DBT, ele é um livro assim com só capítulos de borderline, então é bem interessante, ele é bem grossinho, né? São esses, tirando esse que é de 2014 e esse aqui acho que é 2017, todos esses são bem recentes, né? De 2020, 2021 para cá. Esse acho que foi até final de 2021, E tem aquele de adolescentes que foi agora, comecinho do ano. E para finalizar, então, uma foto da nossa querida Marcia, que eu acho essa mulher sensacional, muito maravilhosa. E essa frase dela, né? O terapeuta deve conhecer o manual como a palma da mão, mas deixá-lo na porta do lado de fora da sua sala quando estiver com o paciente. Ela falou isso em 96, e eu concordo com ela, né? A gente tem que estar especializado, a gente tem que ter as teorias, a gente tem que ter todo o referencial, toda a bagagem teórica ali, mas quando a gente está com o paciente, a gente tem que estar ali acolhendo o sofrimento dele, estando, né, sendo empático, né, estando ali com ele, entendendo, mergulhando ali no universo dele para conseguir ajudar e não ser um mero replicador aí de técnicas, né. Então, né, a gente está se encaminhando para o final. Eu queria agradecer muito por essa oportunidade, né, Cate, né, em nome da Elo, Débora, e deixei meus contatos aqui, né, tem os contatos da Elo também, no primeiro slide ali. A Elo, vocês já sabem onde contatar, né, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram, estou à disposição. Eu, assim como a Elo, estamos muito felizes, né, com esse momento, com essa oportunidade, e a gente espera, né, tanto eu quanto a Elo, que a DBT, né, que vocês tenham sido picados aí um pouquinho pelo amor pela DBT, né, espero que a DBT tenha tenha ganhado, né, algum espaço aí nos eventos de vocês, né, e contem com a gente aí para falarmos mais sobre DBT.